Sexta-feira, 2 de julho de 2021. Dose dupla começa o segundo semestre de mais esse ano atípico, abordando dois temas que têm movimentado bastante o Brasil nesses últimos dias: as barbaridades do ativismo judicial e quem se beneficia com o esgarçamento da CPI do Circovid, né? É isso mesmo, está mais para esgarçamento do que para prorrogação, né? Temas com ligações umbilicais. Veja só, o Supremo legisla à torta e à direita, decide até campeonatos de futebol e entreveiro de vizinhos e ordena o Senado, ferindo a harmonia e independência entre os poderes, a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, de relatório pré-fabricado, que não inquire, apenas acusa. E essa CPI de Araque, para falar uma linguagem aí bem apropriada, mandada a fazer, né, pelo nosso Supremo Tribunal Federal, é incapaz de arrolar o Bolsonaro em qualquer fria que o coloque em saia justa e fabrica a cada dia uma nova narrativa que não cola e agora vem tentar ganhar mais tempo na esperança de finalmente conseguir incriminar o presidente. Vamos ao trabalho, né, Marcelo Cardoso? Verdade, bora. Tempos difíceis, Xará, que são também, na verdade, um bom momento para se tomar posição firme contra essas arbitrariedades que algumas das figuras públicas mais amorais que conhecemos vêm perpetrando. Não somente contra o país, mas contra todos nós. Reagir é preciso. Pois é. Então, seja bem-vindo. Você está com a gente aqui no instantenews.1 para mais um Dose Dupla. O Brasil tem acompanhado, estarrecido aí a intensa movimentação política da nossa Suprema Corte, né? Coisa que por si só já pega mal. Mas na defesa de interesses diversos, escusos, o mais emblemático deles, eu vou te dizer, sem dúvida alguma, é relativo ao voto auditável, né? Um assunto do qual a gente já falou há quase 2 meses, acho que merece ser revisado, né? Nesse caso específico, é até mais do que uma defesa, na verdade, é um ataque a esse aperfeiçoamento que está se buscando para o sistema eleitoral brasileiro, e que é vou te dizer, dos melhores e mais modernos do mundo, e está sendo feito sob uma pressão cada vez maior, né? São movimentações estratégicas que a gente poderia chamar também de dramáticas, né, no tabuleiro desse xadrez político. É ou não é, Marcelo? Rapaz, o que acontece é que bota dramático nisso. Para começar, o Poder Judiciário não tem que se manifestar, como se diz, de ofício, né, naturalmente, sem provocação, ou seja, sem que seja, afinal de contas, solicitado externamente. Magistrados só falam nos autos. Sempre ouvi dizer isso, e isso é um preceito do meio jurídico. Mas no Brasil, parece que eles falam nos altos e nos baixos também, né? Atuam por baixo, se movimentam por baixo, aplicam golpes baixos, né? Então, não é função, volto a dizer, constitucional deles se pronunciar opinativamente, o que eles têm feito de maneira escancarada. Eles deviam ser os primeiros a se darem conta disso e que, como guardiães da Constituição, eles deveriam respeitar esse preceito. O clímax, Marcelo, desse ativismo judicial que nós temos visto, deu-se, né? Deu-se que já aconteceu, mas pode acontecer algo mais escabroso daqui para frente, esperamos que não. Mas esse ativismo teve lá seu ápice no encontro que Alexandre Oglandi tramou com os líderes dos partidos de oposição. Isso aconteceu na última segunda-feira, dia 28. E você sabe para fazer o quê? Para fazer lobby contra o voto auditável. Você sabe, eu sei, o Brasil inteiro sabe.
E ele mesmo sabe, claro. Ele teve o objetivo de convencer, forçar, na realidade, né, que as bancadas não apoiem a iniciativa da mudança. E, para isso, a intimidação deve ter sido poderosa. Né? É aquela história. Vale lembrar que ministros do STF julgam processos contra senadores, e senadores, por sua vez, têm a prerrogativa de, entre outras coisas, destituir por impeachment ministros do STF. Uma mão lava a outra, ambas passam óleo de peroba na cara, e ninguém mexe com ninguém para não fazer marola, já que a lama está pelo pescoço. E nós também já estamos por aqui, né? Sem lama. É aquela história, né? Ninguém tem interesse em se afogar. Essa interferência do ministro Moraes no processo eleitoral, do qual ele nem participa, processo eleitoral, quero dizer, porque ele é um membro nomeado da administração pública, ele não está ali por concurso, ele não está ali eleito. E essa manifestação, essa intromissão, na verdade, é uma coisa minimamente, para dizer o mínimo, né, aética e imoral. Resta saber, claro, a que interesses isso está servindo e quem diretamente se beneficia desse expediente. Né? Pois é, você se lembra que em 17 de dezembro do ano passado, a votação na CCJ registrou 33 parlamentares a favor do voto auditável e apenas 5 contrários. O que fica claro aqui, conforme frisou a deputada Bia Kicis, né, é a tentativa de sequestrar o debate para levá-lo para fora do parlamento. Né? E de uma forma assim inadmissível, quer dizer, deixando o país refém de uma situação. Agora tem uma coisa, né? É o poder de persuasão dos donos das legendas, afinal, como a gente sabe, são os presidentes dos partidos, eles se acham proprietários da vontade de seus filiados. Isso aí é uma coisa. A outra coisa é a manifestação do parlamentar em sua atuação no Congresso, de acordo com a sua consciência e o compromisso que ele tem com os eleitores. E aí a gente pode ter muita surpresa, né? Porque eu acho que esses 11 não estão representando a totalidade dos seus filiados. Esse é o primeiro ponto. Existem aqueles distons, né? O próprio Marco Aurélio está de saída para ele, vale tudo, né? Joga no ventilador, faz e tal, acontece. Ele já de vez em quando dá umas tropeçadas, já está também pela bola 7. Isso talvez seja, enfim, uma manifestação desse distom aí. Mas, segundo a Bia Kicis, rapaz, o que existiria seria, na verdade, uma ascendência dos técnicos do TSE, que poderiam ter um específico poder de convencimento sobre os magistrados, né, sobre os juízes, porque eles têm argumentos técnicos sofisticados para convencer de que realmente as urnas são invioláveis, são ótimas, são inexpugnáveis e tudo mais. Só que existem outros técnicos que estão fazendo uma apuração paralela pelo lado conservador, por assim dizer, das pessoas que apoiam o voto auditável, que têm argumentos que contrariam categoricamente essa justificativa do que seria dos técnicos do TSE de que as urnas não teriam problema. Enfim, é aquela história, como ela mesma também falou na entrevista que deu à Jovem Pan. Não se prova que a urna é fraudável, mas também não se prova que não seja. Então fica um impasse. Eu não provo que é fraudável, o outro lado não prova que não seja, ficamos aí no 0-0. Pois é, rapaz, mas o Guilherme Fiuza, na entrevista que ele fez lá, que a Jovem Pan, né, fez com a deputada Bia Kicis, ele levanta a lebre de que não sejam os técnicos do TSE, ou pelo menos não somente eles, né, que vêm com o discurso pronto do contra. Você se lembra dos discursos inflamados do nosso iluminado ministro Barroso nesses últimos meses aí, né? Um cara, há pouco tempo, defendia o voto auditável, ele passou a capitanear a campanha contrária, quase difamatória, em relação à evolução da tecnologia, dizendo que vai ter prejuízos ao processo eleitoral, vai judicializar a eleição e até vai tornar a eleição insegura, né? O que é um contrassenso, um absurdo, já que a proposta é exatamente oposta, você vai conferir segurança pela transparência do processo. Exato. Quer dizer,
Você vê, para uma pessoa que há pouco tempo defendia até voto no celular, aí eu acho que ele estava Não, fora delirando, de questão, né? né? Agora está com essa posição aí contra o voto impresso auditável. Eu acho que tem boi na linha, rapaz, e isso ainda vai Eu, ficar provado, escreve o que eu estou te falando. Esse medo tem uma razão, mas uma razão de ser que parece aí inconfessável, mas não é indescobrível. Antônio Rogério Magri fazendo escola, né? É indescobrível, né? E também imexível. Não é imexível, isso pode ser mexido também. Vamos lá, certo ou tarde, Marcelo, essas coisas se revelam. O STF, juridicamente falando, isso é uma coisa triste, né? Ele se prostituiu, rapaz, de modo absurdo depois dos escândalos de corrupção dos governos petistas. Isso está a olhos vistos, né? São quase 2 décadas de desvirtuamento de atribuições, questionamentos e decisões. Isso é grave. A gente leva na galhofa porque é uma forma de tocar a vida, senão a gente também morre por antecipação, né? A instância máxima da justiça brasileira passou a se miscuir em assuntos que não lhe dizem respeito, passando a funcionar como um tribunal em maior frequência penal e recorrível, né? Constituído, ou melhor, cuja atuação foi programada para lesar a ordem constituída e favorecer exatamente a gangue que colocou os seus integrantes lá dentro, seus integrantes do STF. Isso a gente Né? viu agora, né? Por isso, por nomeação. Quer dizer, eu cometo delito, mas tenho o poder de colocar na instância máxima da justiça os caras que vão me julgar pelos delitos que eu cometi. Né? Isso aí é muito bom, muito conveniente. Né? Então, aquela história, com as descobertas da Lava Jato, que agora foi detonada pelos ministros, as indicações lá do passado, essas de que a gente está falando, estão sendo cobradas, com os favores servindo de pagamento. Né? Por exemplo, calar e ameaçar pessoas como Daniel Silveira, Oswaldo Eustáquio, Sara Winter, entre outros tantos, só para citar vítimas expoentes desse modus operandi escandaloso da Corte Suprema, isso se tornou imperativo. É preciso calar essas pessoas, tanto quanto calar as próximas que vierem a contrariar esses interesses. Porque eles são, entre tantos, né, aqueles que estão dando a cara a tapa, pondo a cara na janela, para revelar essa imundice toda. Graças a Deus existe isso, são as redes sociais que nos permitem isso. Antes éramos reféns do noticiário, da grande mídia, e hoje em dia, ainda bem que temos isso, e até para abrir um parênteses aqui, vai estrear um programa do Lacombe, Ana Paula Henkel, 4x4 que chama, né? eu não sei o que 4x4. Constantino, quem é outro? O Fiuza, não? Nossa, Acho que é. Na internet, no horário do Fantástico, né? Para competir, eu já acabei me inscrevendo lá no canal. E acaba que essa mídia que apodreceu ao longo do tempo, esse processo de apodrecimento e a percepção das pessoas de que isso está acontecendo e dando cada vez mais descrédito a essa gente, está fazendo nascer uma nova mídia. Essa mídia saudável que preza a verdade e que é o contraponto que permite com que se veja o que realmente está acontecendo. Né? É verdade. Agora, só um parênteses. Você viu que ontem, no final do dia, a Sandra Terena, a mulher do Oswaldo Eustáquio, postou que o advogado dele tinha entrado com um pedido, né, para libertação imediata dele no Tribunal de Haia e acusando o ministro Alexandre de Moraes. Cerca de 15 minutos depois, mais ou menos, ela já mandou um outro post dizendo que veio a ordem para libertar o Oswaldo Eustáquio. Quer dizer, você vê uma coisa, né? Quando eles avançam o sinal, mas se você pisa no acelerador, eles aí dão uma recuada, né? Esse é um exemplo. Mas o caso dele realmente é escandaloso e É emblemático. essa imundície precisa ser revelada, né? E você vê Eu me também. lembro de um domingo, Pois é. só escutando rapidinho, eu me lembro de um domingo ele fazendo um programa com o Roberto Jefferson, o negócio durou 2, 3 horas, eu fiquei acompanhando boa parte disso. Eu tenho um ano mais ou menos, né? Talvez um pouco mais, não lembro que época foi. Foi aí que eu conheci o Oswaldo Eustáquio, fiquei sabendo o que era, de que ele tratava e tal. E ele já começava a revelar, porque o Roberto Jefferson, o crápula do bem, né, como diz Pois o é. Cláudio Lessa, Agora, botou para você quebrar e fala em falou que tinha Roberto que quebrar. Jefferson, não acontece nada aqui. É o crápula do bem, como você falou.
Mas É basta verdade. falar em STF que a cachorrada começa a latir aqui, quase que Pois atrapalha é. a E o gente. Roberto Jefferson é inatingível, cara. Ele é um dos imexíveis, graças a Deus. Por alguma razão, ninguém toca nele. Ah, eu Por tenho que uma será, né? curiosidade Que para ver. perigo ele oferece. Que bom que ele tem essa proteção, porque ele acaba sendo esse canal aberto para que as coisas se revelem. Né? É verdade, eu andou pisando na bola aí essas últimas semanas, mas vamos ver. Até o Augusto Nunes já fazia ontem um programa com ele, ontem não, segunda-feira, desculpe, naquele, eu esqueci agora o título do programa, Direto ao Ponto, Direto ao Ponto. Direto ao ponto. E só que, como o Augusto Nunes teve um problema aí, ficou sem voz, a entrevista foi adiada. Eles repetiram até essa semana a entrevista com o Eduardo Bolsonaro. Mas, Ele teve um problema qualquer que eu vi que ele estava fazendo uns programas de casa. Há muito tempo que ele já está de volta ao estúdio, né? Mas ele estava em ontem casa. ele já estava em Brasília, Estava substituindo gravando para a lá Jovem o Pan em Zé casa. Maria Trindade, que tirou umas férias aí. Mas você veja uma coisa, Verdade. tais dois inquéritos esdrúxulos aí, esdrúxulos que os togados mantêm em curso, né? O das fake news também ontem, o das fake news não, dos inquéritos, atos antidemocráticos, esse morreu. Mas eles Deus o estavam tem. mantendo esses atos sem apuração alguma, né? Sem sentido, sem respaldo legal, sem nada. Só que o Alexandre de Moraes acabou com o inquérito dos atos antidemocráticos e abriu outros aí para atacar mais duas deputadas aí do PSL que são vistas como bolsonaristas, né? E, Ele precisa deixar uma espada sempre pendendo em cima da cabeça da pessoa. É pois uma é, forma de rapaz, é como se domínio. eles precisassem dos holofotes voltados para eles o tempo todo, né? Como se aquelas capas pretas que eles usam fossem, na realidade, eles devem até pensar isso, né? Que essas capas conferem superpoderes. Fora o fato deles serem os detentores da verdade, únicos e incontestáveis nesse quesito, é o que está aparecendo, né? É. Eles podiam experimentar essa questão de as capas darem superpoderes, tentando alçar voo lá do alto do prédio do Congresso Nacional. Seria um bom experimento de Muito aerodinâmica, interessante. por assim dizer. Né? Isso funciona. Mas vamos lá, cara, é isso aí. Uma contextualização histórica aqui bem rápida, né, sobre o ativismo judicial. Eu andei dando uma pesquisada. Lá nos Estados Unidos, na primeira década do século passado, século XX, surgiu um movimento na Corte Suprema Americana, que tem 9 membros, né, aqui nós temos 11, e esse movimento deles seriam as primeiras demonstrações do que a gente passou a chamar de ativismo judicial. Mas era algo essencialmente diferente do formato como a gente conhece isso hoje. E o objetivo era ajudar a recuperação econômica do país, nos Estados Unidos especificamente, após a Grande Depressão. Vamos lembrar que a Grande Depressão foi em 1929, a Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polônia em 39, 10 anos depois, durou mais 6, então nós temos aí 15, 16 anos. Isso é menos do que uma geração, isso cabe dentro de uma geração, que demograficamente falando é um período de 20 anos por aí. E esse ativismo tinha como conotação positiva o fato de que era uma maneira de ajudar a resolver os grandes problemas que a economia americana tinha passado, né? Tentar soerguer o país de maneira que, enfim, as coisas ficassem melhores e você estava vencendo, afinal de contas, os dois grandes desafios, né? Uma depressão econômica e uma situação de guerra. Só que, com o passar dos anos e as novas circunstâncias, pelo menos aqui no Brasil, veio toda a desvirtuação do termo e das atitudes. Né? Uma outra forma de a gente ver, enxergar esse ativismo judicial, uma forma já pejorativa, como a gente tem hoje, é exatamente a judicialização de tudo e qualquer coisa, sempre pelo time do STF, de quem mais, né? Então, tudo. Agora, isso não passou ainda para o STF, mas é capaz de ir para lá. Por que, que a CBF não colocou a camisa 24 na seleção brasileira para jogar a Copa América? Até isso tem, né? Daqui a pouco eu vou perguntar por que é culpa do Bolsonaro que meia-noite é 0 hora e não 24 horas, né? Pois Qual é. o preconceito com o número 24? Isso aí é um assunto que vai povoar aí as mentes iluminadas do STF, provavelmente, porque, na final de contas, todos os problemas do país estão resolvidos e eles têm muito tempo para tratar dessas frivolidades. Mas vamos lá. Passando pelas acusações infundadas de mau gerenciamento da crise sanitária por parte do governo federal, até a aparente predisposição ameaçadora
do iluministro Barroso de insuflar os perdedores para as próximas eleições para tumultuar o processo. Quer dizer, existe sempre alguma coisa que paira no ar como ameaça para o país e que são coisas que não dizem respeito propriamente ao STF, mas eles já estão prontos para entrar em ação porque, certamente, eles acham que vão resolver o problema. O que acontece, rapaz, é que um teatro, a gente vê que está sendo montado de maneira criteriosa para prejudicar a lisura do processo eleitoral no ano que vem, com o claro intuito de favorecer vitórias inexistentes pela instrumentalização da fraude. É isso que eu enxergo. Acho que todo mundo enxerga. Você falou aí uma coisa, só não entendi uma coisa, né? Por que o tal juiz lá, com relação à CBF, deu 48 horas e não 24 horas, né? Já que ele é... Pois é. Mas 48 é múltiplo de 24. Mas o pior, Marcelo, diante de tudo isso que você colocou aí, é materializar aí aquela história da profecia autorrealizável, né? Algo do tipo, olha, eu sabia que tinha havido fraude. Se o Bolsonaro se reelege, a oposição, mesmo com voto auditável, pode questionar o resultado com base nas pesquisas. Essas de Araque, de obscuros institutos de pesquisa, né, que saem do forno a todo momento. Eu nunca vi, rapaz, tanta pesquisa e pesquisa com resultados muito questionáveis, né? Quem encomenda? Quem paga? A que serve? Pois Como é, vivem onde moram? agora, se é a oposição que vence, os conservadores com certeza vão denunciar a ocorrência de fraude baseado na aceitação crescente e firme que o presidente vem demonstrando ter, né? E ele tá, você vê, qualquer lugar onde ele vai, ele é ovacionado. Isso a gente está vendo, não é mentira. Você tem registros de celular, a grande imprensa não mostra nada, né? Então, eu acho que a situação está no seguinte pé: se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. A grande imprensa acho que é terraplanista. Vamos lá. Então, olha, para a gente fechar com chave de ouro esse assunto, o tema de hoje, a primeira parte do nosso dose dupla, vamos a uma linha do tempo que diz respeito ao ex-presidente mais bandido da história. Peraí. Cai a prisão em segunda instância, como regra geral, e com a estreia da regra, cai a prisão de Lula. Caem as provas dos incontáveis crimes inegavelmente cometidos por ele e seu grupo. Com elas, caem as condenações confirmadas por vários tribunais, em mais de uma instância. Cai a acreditação do juiz de carreira que tocou os processos e, com ela, cai a reputação da Suprema Corte do Brasil, se é que lhe restava algum resquício. E um parênteses, Marcelo, Enfim. e cai o queixo de qualquer brasileiro sério. Sim, pois é. Cai o queixo, cai o mundo, a gente fica sem chão, é como se ele nos faltasse em termos de justiça. Mas aí, isso aí me parece mais do que uma simples linha do tempo. Isso me parece o cronograma de execução de um plano que o Brasil de bem não quer ver ser implantado. Pois então, como diria o querido Ibrahim Sueli, olho vivo que cavalo não sobe escada, de leve, bomba, bomba. Bum, né? É assim, de modo explosivo, que a gente passa para o segundo assunto do nosso dose dupla de hoje, né? Aproveitando a bomba do Ibrahim, que é não é a prorrogação, é o esgarçamento, como eu falei lá no início, da CPI, desse Circovid aí. Vamos começar conversando aí sobre quem vai se beneficiar com a prorrogação dessa CPI dos horrores, né? Que a cada dia está assustando mais a gente. Mas assusta não é pelas denúncias e apurações que ela está fazendo, é pelo despreparo, rapaz, e pelo amadorismo desses senadores, por esse circo que está sendo protagonizado pelo que a gente tem chamado aí de trio ternura, né? Que é Omar Aziz, Randolph, Palafina Rodrigues e Renan Calheiros. Eu vou te dizer uma coisa, rapaz. Do meu ponto de vista, essa prorrogação foi pedida por duas razões. A primeira é a seguinte: como até agora não conseguiram obter nada de concreto para inviabilizar o governo Bolsonaro, só narrativas, eles vão ter mais 3 meses aí para desgastar, ou pelo menos tentar desgastar o governo. E a segunda é a oportunidade que os senadores têm de aparecer constantemente na mídia, que também tenta, de todas as maneiras, tirar o Bolsonaro da sua cadeira, né? Aí você tem um ano pré-eleitoral
Eles acreditam que essa exposição aí pode ajudar nas eleições do ano que vem. Eu só estou achando é que esse tiro está saindo pela culatra, né? E tá, né? Eu acho que eles devem estar muitíssimo arrependidos de tentarem isso, porque a exposição a que eles estão sendo submetidos é muito grande. Depois, vendo aquele deputado estadual, acho que é Falco Júnior, lá do Amazonas, aquilo acho que demoliu. Para uma pessoa com o mínimo de bom senso, o cara demoliu ali o Omar Aziz, e Companhia Limitada, e Para o fechar pessoal a só porta e tentando apagar a luz, né? fazer. Pois é. Meu amigo, sai ali, sai do estratégica pela direita. Mas é que está. Como você disse, esse CPI é um circo de horrores. Talvez seja até uma ofensa para os trabalhadores de circo um negócio desse, mas a palhaçada é generalizada e o termo não tem como não caber. Eu digo mais, cara, antes mesmo de ouvir o primeiro depoente, isso aí já era um circo. Só o fato de você ter gente como Omar Aziz como presidente, Randolfo Rodrigues Fala Pena como vice, e Renan Canalheiros, como diz, como Canalheiros relator. é ótimo. Cláudio Lessa adorava. Você vê que essa turma, essa gangue, isso aí, faz com que essa comissão parlamentar seja de intrigas e não de inquéritos, né? A forma como eles conduzem os trabalhos lamentável, vergonhosa mesmo. Sempre quem defende uma posição contrária aos objetivos previamente traçados daquele relatório pré-fabricado que a gente já imagina que existe, é bem provável que ainda mesmo, a pessoa que fizer isso está absolutamente execrada se não for ameaçada de prisão. Ainda tem isso, você não está mentindo e tal. Essa turma trata pessoas sérias com desdém, prepotência e agressividade. Coisas que eles condenam, mas eles exercem, né? Faça comigo, né? Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não dá para se esperar muito dessa gente, de gente desse quilate, não dá mesmo. Não. E que late pior, mesmo, né? Como você... E que late mesmo. Que late mesmo. São verdadeiros animais. E que late muito. Tem muito que late muito. Mas como são necessárias só 27 assinaturas, quer dizer, um terço dos 81 senadores, para você justificar um requerimento no sentido de prorrogar a CPI, por mais 90 dias, 3 meses de tortura, né? Fica fácil manter essa aberração até outubro, que ela deveria estar terminando agora, no final desse mês de julho que acabou de começar. Pois é, rapaz, mas se a gente fizer uma retrospectiva aí do que aconteceu até agora, a gente pode espremer bastante que não sai caldo para nada, né, cara? É pura água e salsicha, né? Você veja as narrativas aí que eles tentaram impor, rapaz, não se sustentaram. Essa CPI, ela foi imposta pelo ministro Barroso do STF sem nenhuma reação do presidente do Senado. Isso precisa ficar registrado. Rodrigo Pacheco não fez absolutamente nada. Aliás, eu digo uma coisa, ele já escreveu o seu nome na história da casa na lista dos omissos, né? Porque ele não reagiu à interferência do STF no Senado da República. Cadê a harmonia e a independência dos poderes? Pois é, cadê? O objetivo dessa CPI deveria ser apurar as eventuais ações e omissões do governo federal durante a pandemia. Começou tentando detonar as pessoas que defendiam aquele tratamento e o medicamento, cujo nome a gente não pode falar mais aqui. Mas nas 2 primeiras semanas de depoimentos, não houve, como eles estavam esperando, nenhuma revelação bombástica. Eles achavam que ia acabar com o governo logo no começo, né? Depois o foco foi no atraso das compras das vacinas, que também caiu por terra, né? Com o próprio depoimento do executivo da Pfizer, né? E depois as mortes que poderiam ter sido evitadas, um depoimento de gente totalmente desqualificada para falar do assunto. Quando apareciam os defensores, tinha até médica com CRM cancelado, né? E quando apareciam os defensores qualificados, aliás, para destruírem essas falsas narrativas, os senadores simplesmente, como foi o caso do Renan Calheiros, se não me engano, do Randolfo também, saíram de cena para não fazer perguntas. Covardes, né? Pois é. Essa semana acharam que o governo ia cair, quer dizer, na semana passada, né, eles acharam que o governo ia cair na sexta-feira, com a denúncia de um deputado com um passado aí de golpes e falcatruas que teve a ajuda do próprio funcionário, que é funcionário do Ministério, servidor do Ministério da Saúde, né? Aí eles resolveram dar uma virada para botar a corrupção como foco
e aí desgastar o governo novamente. Para eles da esquerda, essa é uma ótima narrativa a ser defendida e propagada. Tem uma coisa, veja que o Lula está sendo visto como ladrão, como bandido, como corrupto. Nada melhor do que ter um adversário com as mesmas características. E se você somar o apelido de genocida, Lula vai sair beneficiado. Isso deve ser o que rola na cabeça dessa turma da esquerda aí, né? Agora, com a onda de frio que a gente está passando aqui, o Bolsonaro já está sendo acusado de genocida, Pois porque é. ele não fez nada para evitar esse frio todo. É o Agora, genocida. o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele disse que só vai se pronunciar a respeito da prorrogação aí da CPI no prazo de quando terminar aí o prazo de 90 dias do início da comissão, que ela foi instalada em 27 de abril, né? E, portanto, com o prazo inicial de validade até 27 de julho, que é um sábado. Mas eu vou deixar aqui o meu palpite. O presidente do Senado, frouxo, como demonstrou diante da imposição do STF para criar essa CPI, eu duvido, Marcelo, que ele tenha coragem para barrar essa aberração. Ele não vai contrariar esse grupo dos 7, senão ele vai ter muita encrenca pela frente. E tem medo, é medroso. A gente sabe que nesse meio tem muitas coisas que o sujeito fez, que poucos sabem que ele fez, e que esse sujeito não quer que venham à tona. Eu sei o que você Assim, fez né? no verão passado. Pois é, e é assim que a nossa política se transforma no famoso toma lá da cá, entre aqueles que devem muitas explicações para a população, mas vão varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Mas como está todo mundo comprometido de alguma forma, aí um vira refém do outro. No que está acontecendo aí, a gente vai Mas fazer. você falou que o presidente do Senado era frouxo. É parente daquele frouxo que vai ser candidato ao governo do Rio? Eu estou Rapaz, confundindo. no final Homônimo, mesma família? tem alguma ligação. A Não. única coisa ruim é que tem o nome de Marcelo, né? Pois é, o pior é isso, né? Isso nos compromete, isso é absurdo. Mas vamos lá, Marcelo. O que espantou muita gente foi ver uma falta de reação do presidente do Senado. Impressionante isso. Né? Quando Barroso interferiu no Poder Legislativo e enfiou essa CPI goela abaixo do Senado. Poucas vozes se levantaram contra isso. Né? A gente sabe que tem ministros do STF totalmente contra o voto impresso auditável. Não me lembro de nenhum ali que, de alguma maneira, tenha esboçado algum tipo de preferência, ou se não preferência, pelo menos simpatia pelo voto auditável. Mas vamos lá. E se você fizer uma retrospectiva, vai ver que as posições do Rodrigo Pacheco vão sempre ao encontro, por favor, não de encontro, né? Eles vão ao encontro das posições firmes desses ministros do Supremo. Existe uma sintonia ali entre eles. Né? O que significa que eles devem saber de muita coisa mesmo a respeito dele. Não é aquela coisa de você ter o sujeito comendo na sua mão. Provavelmente é isso que está acontecendo. Se ele fosse um sujeito de fibra, diante de tudo que a gente já viu até agora no CPI, e fosse inatingível por seus atos e por suas convicções e tal, ele, além de não autorizar a continuação desse ciclo, deveria dar por encerrada essa aberração. Ele mostrou claramente que não interessa saber a verdade dos fatos relacionados à pandemia. O Brasil inteiro já viu como esses senadores cheios de encrenca com a justiça tratam pessoas sérias e como tratam bandidos. Tudo para criar uma narrativa para tirar o Bolsonaro do Planalto. Isso só não vê quem não quer. Né? E você vê que o Renan Calheiros, né, tenta desqualificar o presidente, os seus apoiadores, ele desqualifica a Polícia Federal. Ontem mesmo, né, ele fez alguns comentários com relação à atuação da Polícia Federal, dizendo que ela foi enganada e não sei o quê, porque a Polícia Federal é isso, é aquilo. E a gente começa a perceber o seguinte, né? Ele tem muito que explicar nesses mais de 7 inquéritos que ele tem aí rolando. Mas, se esses juízes que estão aí na Suprema Corte perceberem que ele tem aí um grande apoio
está apoiando aí o Lula, que foi quem os colocou lá, é capaz de ser beneficiado também, né? Isso aí ninguém duvida. Agora, que a CPI adota essa narrativa de tirar o Bolsonaro do Planalto, isso ficou muito claro desde os primeiros depoimentos. Você vê que, logo no início, trataram o Mandetta como companheiro, né? Porque ele queria tirar o presidente. Saiu brigado com o presidente, né? O Nelson Tait, eles trataram com neutralidade, até porque o Nelson Tait também é neutro por natureza, né? Ele não disse que veio. O Pazuello trataram como bandido, né? E o recém-chegado Queiroga com desconfiança. Depois a gente teve o Antônio Barra Torres, que é o presidente da Anvisa, teve o Fábio Van Garten, né, que é ex-chefe da SECOM, o Carlos Murilo, ex-presidente da Pfizer. E tudo isso aconteceu nas 2 primeiras semanas, rapaz. Depois a gente ainda teve aqueles momentos absurdos com as doutoras Mayra Pinheiro e Nise Yamaguchi, a Luana Araújo, aquela médica cantora que nunca publicou um trabalho, o Pedro Halal, que era professor de educação física e epidemiologista, mas epidemiologista todo voltado para a educação física. Teve também aquela médica, como eu falei no início, que teve o CRM suspenso, aquela ali é uma grande aberração, né? O deputado Luiz Miranda agora queria derrubar o governo na sexta-feira da semana passada e que acabou levando uma rasteira da cúpula da CPI, né? Anteontem ele foi às redes sociais e, ao que parece, já começou a mudar o discurso, porque ele viu que a bomba vai estourar no colo dele. Mas o mais estranho é que ontem ele entrou no meio de uma sessão lá da CPI, foi falar no pé de ouvido do Omar Aziz, depois falou também no ouvido do Renan Calheiros, deixando os senadores presentes perplexos, né? Isso aí é um jogo de carta marcada ou de cartas marcadas, né, com um objetivo definido e que não pode continuar, né? É uma aberração. Sem dúvida. Realmente é uma comissão parlamentar de inquietos, não de inquérito. E por aí a gente vai puxando outras palavras, porque os jogos de palavras sempre cabem, né? Sempre tem algum adjetivo diferente para a gente encaixar aí. Esses senadores não têm capacidade, rapaz, de formular uma pergunta decente e coerente, ou se tem, não exercido de maneira proposital, né? Agora, todo mundo viu que a apuração da verdade passa longe, ninguém quer saber disso. Eles não querem saber dos governadores, nem do Carlos Gabas nessa CPI, porque eles sim, esses dois, por exemplo, teriam muito o que dizer. Mas é bom a gente fazer uma síntese desses pontos que você citou aí. Vamos lá, vamos fazer um retrospecto. Então eu vou ajudar nas introduções. Luiz Henrique Mandetta. Primeiro-ministro da Saúde de Bolsonaro, virtual candidato à sua sucessão, pelo menos naquele momento. Mandetta foi notabilizado pelos seus pronunciamentos diários nos fins de tarde. A gente ficava embevecido com o que ele fazia. Eu, particularmente, fiquei. O cara impressionava bem, enganou direitinho, né? Foi demitido em abril de 2020, depois de divergências com o presidente no enfrentamento à pandemia. Foi ele que inaugurou a fase de depoimento em 4 de maio, com fortes críticas à gestão do Bolsonaro, dentre as quais a de que ele teria agido deliberadamente contra orientações científicas, coisa que hoje até está sendo muito discutido, está sendo contrariado, no enfrentamento da crise sanitária. Ele foi o cara do só procure o hospital se tiver falta de ar. Lembra? Tem quem não lembra, ou tem esse já morreu. E já morreu também. Foi ele que suscitou a ideia do assessoramento paralelo, foi pedidos a serem tomados no enfrentamento da pandemia. Uma tese plenamente comprada pela oposição e pela imprensa. Ele acusa o governo de não fazer também uma campanha imediata de esclarecimento sobre a doença, uma coisa que foi considerada essencial por especialistas para o enfrentamento da peste chinesa. E esse aspecto, a de, vamos dizer assim, uma omissão do governo em relação ao esclarecimento público, é uma das linhas que os senadores pretendem explorar e investigar, né? Então, vamos para o segundo, Nelson Tait. Nelson Tais, segundo ocupante do Ministério, alegou falta de autonomia no exercício da função por destoar das opiniões do presidente Bolsonaro. Foi a razão pela qual ele pediu demissão com menos de um mês empossado. Apesar disso, ele evitou críticas ao ex-chefe e a postura evasiva que ele adotou acabou irritando os inquisidores algumas vezes.
Para os integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, o depoimento do Tais reforçou a visão de que Bolsonaro pressionou pelo uso de medidas e tratamentos rotulados como ineficazes pelos expoentes da jornalogia. Você conhece jornalogia? É aquela especialidade médico-científica surgida no ano passado, em 2020, nas redações da mídia de todo o país. Já sabe, né? Aos primeiros sintomas, um jornalista deverá ser consultado. Então vamos para o Marcelo Queiroga agora, o atual ministro. Nosso xará também, né? Atual ministro, cardiologista, foi o quarto ocupante do cargo, pulamos uma, mas tem uma razão de ser, né? O pessoal vai entender. Ele foi o terceiro da pasta depois na CPI do Circo-20. Ele foi antecipado pelo general Eduardo Pazuello, que tinha sido diagnosticado com a peste chinesa na época. Não podia depor, né? Estava em quarentena. O depoimento do Queiroga, também sem críticas ao chefe do executivo, foi apontado como um show de omissão pelos analistas, né? Uma palavra cuja etimologia na evolução desse picadeiro parece remeter mais a anal do que propriamente a análise. É analista. Por várias vezes, rapaz, o Queiroga, né, foi instado a concordar e compartilhava das mesmas opiniões do Bolsonaro, mas ele não cedeu a esse jogo. Né? As perguntas incisivas dentro daquele espírito que o Renan queria, dizer, seja específico, é sim ou não? É sim ou não? Se você compartilhava nisso, pensava igual, é uma coisa que eu me lembro na faculdade de jornalismo, os professores faziam, nunca faça isso, uma pergunta completa. O senhor acha isso? Ou o cara responde sim ou não. Se o cara responder sim, ele acha isso. O cara responde não, ele não acha isso. Quer dizer, uma forma de você coibir a resposta e coagir o cara para dar a resposta que você quer. Isso é totalmente fora de ética, fora de propósito. Outro importante aí foi o depoimento do Antônio Barra Torres, presidente da Anvisa, né? O diretor presidente da Anvisa, ele surpreendeu. Ele é tido como amigo íntimo do presidente, fez críticas a ele, a quem se opõe como médico, ele Barra, com relação às medidas e tratamentos que o Bolsonaro defende. Ele foi lembrado de sua participação no ato de apoio ao Bolsonaro, uma forma realmente de ser intimidado, né, coagido pela comissão, e ele acabou dizendo que se disse arrependido de ter participado. Mas você vê que nessa questão aí, quer dizer, as pessoas estão ainda acompanhando e vendo as consequências de tudo que está acontecendo aí com essa pandemia, né? E tanto que a posição do presidente do Conselho Federal de Medicina é uma posição semelhante aí à do presidente, né? Então você vê que tem muita coisa para ser ainda apurada e pesquisada para depois chegar aí a alguma conclusão. Sem dúvida. Isso Tudo é tudo, dúvida, né? para isso tudo a comunicação é fundamental. E aí, já que a gente está falando de comunicação, vamos falar do Fábio Van Garten, né? Ex-chefe da SECOM, a Secretaria Especial de Comunicação Social do governo Bolsonaro, o Fábio Van Garten foi o protagonista da sessão de depoimentos mais acalorada até agora, né? Com direito até uma interferência da revista Veja. Veja só, o enredo. Em meio a acusações de estar mentindo, ele chegou a ser contestado por uma intervenção dos senadores que expuseram o áudio de uma entrevista dele dada à revista, que foi divulgada durante a realização da audiência, isso quase sob pedida. Ou seja, ele fazia uma determinada crítica que os senadores vislumbraram que era contraditória em relação à entrevista que ele tinha dado à Veja. Alguém na redação estava acompanhando, jogou o vídeo na internet, no site da Veja, e imediatamente alguém lá no plenário estava com deve ter sido avisado, de repente, por conta disso. É pouco provável que a pessoa estivesse acompanhando, por acaso, naquele momento, aquele site específico, para que a gravação colocada à disposição fosse mostrada de maneira a intimidar o depoente. Mais uma daquelas atitudes aéticas que estão fazendo com as pessoas cujos argumentos e depoimentos não satisfazem as necessidades de quem precisa adaptar o enredo a um relatório já pronto, né? Então, isso ficou muito flagrante. Tanto que o Van Garten chegou a ser ameaçado de prisão pelo Renan Calheiros, mas isso não aconteceu porque o Omar Aziz não aprovou a ideia, apesar das pressões feitas nesse sentido, né? Foi aí, quando, de muita insistência com relação a essa coisa de querer empreender o Van Garten,
o Flávio Bolsonaro chamou o Renan Calheiros de vagabundo. Aí o bicho pegou, realmente foi um pega para capar, rolou um barraco lá na comissão, e é aquela história. Imagina a situação, isso dito pelo Flávio Bolsonaro. Imagina a situação, um cidadão honesto sendo preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Foi isso, então. Isso virou um meme, está na internet para quem quiser ver, para regozijar, porque foi um momento apoteótico. Né? Vamos trazer as pessoas para a realidade aqui um pouquinho. Ele soltou aquilo, pronto, explodiu a bomba, depois baixou a poeira, mas foi um negócio realmente que marcou a sessão, marcou a CPI como um todo. Né? Outro depoimento importante foi o do Carlos Murilo, da Pfizer, né? Ex-presidente da Pfizer Brasil, ele atualmente é gerente-geral da Pfizer na América Latina. Ele esteve à frente das negociações da Pfizer com o governo brasileiro. Né? O depoimento dele ajudou a alimentar duas narrativas que já foram completamente postas abaixo, desenvolvidas pelos fatos. Primeiro, de que o governo federal teria contribuído para o atraso na vacinação, pela demora em negociar com os laboratórios fabricantes. A segunda seria a existência do tal gabinete paralelo, assessoramento paralelo, termos que se usaram aí. É aquela história. Narrativas demolidas pura e simplesmente por quê? Em primeiro lugar, porque a compra de vacinas só foi autorizada esse ano, 2021, pelo Congresso. Bolsonaro não podia tomar decisão nenhuma antes que houvesse uma lei aprovando isso. A lei só foi aprovada agora em março, se não me engano, desse ano. E o Pacheco até publicou um post, né, dizendo que ele tinha contribuído para isso, aprovando o tal projeto. Exatamente. O pessoal, eles querem, não importa que depois você veja contrassenso, eles querem jogar qualquer coisa no ar, no ventilador, para que crie uma polêmica e depois eles acabam não se dando conta do ridículo que se meteram. Né? E a segunda narrativa demolida é de que, afinal de contas, poxa, o presidente, a ele não é vedado aconselhar-se com quem quer que seja, mesmo fora da estrutura formal do governo. O que, aliás, é muito bom, poxa. Claro. Se alguém tem uma nova descoberta, um novo ponto de vista, um novo olhar sobre determinada coisa, é justo que ele seja democrata a ponto de ouvir essas pessoas. Elas têm o que contribuir e não se pode privar o presidente da República, como autoridade máxima do país, de ter esse tipo de esclarecimento, poder, pelo menos, ouvir o que se tem a dizer e até colocar argumentos no sentido de testar se a tese está correta e tal. Né? E essa história. é uma característica, né, do bom exatamente, ele tem que dar ouvidos. Você tem que se permitir isso. Qualquer bom gestor tem que fazer essa coisa. Por exemplo, se fossem honestos, até jornalistas da grande mídia seriam certamente admitidos como conselheiros dele. Né? Com certeza. Não é de ninguém. Com certeza. Agora, antes de falar, Marcelo, de uma das figuras mais importantes aí da CPI, convém a gente falar um pouquinho sobre o funcionamento da comissão, né? Porque uma comissão parlamentar de inquérito, quer dizer, é um instrumento que os congressistas têm para poder investigar um fato de interesse público com relevância na ordem constitucional, legal, econômica ou social do país, né? Esse colegiado ele tem poderes de autoridades judiciais, o que significa que os parlamentares podem coletar provas, convocar testemunhas. E caso as testemunhas mintam, por incrível que pareça, né, eles podem até dar voz de prisão. Agora, pode ser da Câmara dos Deputados, do Senado, pode ser a comissão mista das duas casas, e quando é chamada aí de CPMI, né, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A CPI normalmente dura 90 dias, que podem ser prorrogáveis por mais 90. Os parlamentares podem sugerir indiciamento, e aí vai caber ao Ministério Público decidir se apresenta ou não a denúncia à Justiça. Isso aí já não é competência da CPI, né? Mas eles também podem apoiar aí possíveis crimes de responsabilidade do presidente da República, quando circunstâncias complicadas podem fazer as coisas evoluírem aí para um processo de impeachment que, sinceramente, eu acho que não é o caso. Mas a gente inverteu a ordem, né, para deixar para o final dessa primeira fase aí o ministro que levou bomba de tudo quanto é lado, que foi o Eduardo Pazuello, que, embora tenha conseguido o seu habeas corpus, respondeu a todas as perguntas dessa turma aí de canalhas. Pois é, essa eu vou deixar para você ter mais comentários aí, mas lembra, essa questão de a CPI ou a CPMI poder apontar
possíveis crimes de responsabilidade do presidente. Tivemos o primeiro caso lá em 92 com o Fernando Collor, né? Depois, no âmbito de Assembleias Legislativas, essa função é dos deputados estaduais, como aconteceu esse ano aqui com Wilson Witzel, também que foi destituído do cargo de governador do estado do Rio de Janeiro. E mais um detalhe, que a CPI ou a CPMI, elas têm todo esse poder de investigação e de até, se for o caso, dar voz de prisão, sem prejuízo da investigação policial, que é específica e que tem realmente que acontecer por parte, normalmente, da Polícia Federal, Polícia Civil, enfim, sem prejuízo disso. Essas investigações acontecem em paralelo e uma acaba corroborando para a outra, né? Vai seguir o rito normal das coisas. Normal. Uma não desmerece a outra. Pois é. Agora, você estava falando do Pazuello, que cortei, a questão é que ele, embora tenha pedido preventivamente a questão do habeas corpus para que ele, de repente, não se sinta confortável de ficar em silêncio, ele acabou respondendo a tudo. Ele também foi um dos que demoliram os argumentos, né? E, afinal de contas, disse aquilo que eles não queriam ouvir, por isso foi mais um, tanto quanto a Anísia Yamaguchi, a Maíra Pinheiro, mais um, aqueles dois médicos, né, também, que foram falar a favor dos tratamentos proibidos, aqueles de você sabe quem, que não podem falar, eles todos foram tratados de maneira extremamente hostil, exatamente porque não estavam alinhados com aquilo que os senadores precisam ouvir para criar essência de maneira a fazer conteúdo para esse negócio vingar. E não vai vingar. Isso é verdade mesmo. E você vê as barbaridades, né, rapaz, que fizeram com essas pessoas, como a doutora Anísia Yamaguchi, você falou, doutora Mayra, uma vergonha, né, cara? Uma vergonha. E o que estão fazendo agora com o Wizard, né? Isso aí foi. Até o passaporte ele teve retido. Pois é, eu tenho a suspeição aí, rapaz, que esses caras, pelo caráter e pelo passado, esse pessoal, quando está dentro de uma CPI, se sente tão empoderado, e eles começam a botar um monte de gente que, na realidade, desse bolo aí podem ter muitos desafetos ou alguém que no futuro possa ser chantageado por eles, e eles têm as informações todas. Isso é uma vergonha, rapaz. É um negócio... veja bem, eu não estou dizendo que estão fazendo isso, mas que é bem provável que façam, né? Porque o que a gente conhece aí de informações sobre o passado desse pessoal, todo envolvido em falcatruas. Todo mundo deve alguma coisa à justiça ali, certamente. Vou te contar. A Anísia Yamaguchi, ela que inclusive entrou com um processo contra os senadores pelo assédio que sofreu, e muito justo que faça isso, né? Porque ela foi realmente vítima de uma violência, o ataque, o acossamento, né, que se fez contra ela, foi um negócio assim inimaginável. Mais até contra ela do que contra qualquer outro testemunho. Mesmo a Maíra, acho que não sofreu tanto quanto a própria Anísia Yamaguchi. Aquilo ali foi... O Otto Alencar passou dos limites, ele mostrou sujeito moral. O cara é um safado, não tem como usar outro termo para definir ele, né? Claro que também teve o contraponto, né? A gente não tem como deixar de registrar também a descortesia a outras pessoas, mas o contraponto, na verdade, eu falo de outra coisa. Com relação aos salamaleques, né, que houve ali por conta da doutora cantora, de pesquisa nenhuma, né? O nosso amigo professor de educação física, epidemiologista, eu até ia dizer, eu não sabia que vírus tinha personal trainer, né? Então está lá o cara, esses caras são tratados com todo carinho e tudo mais, né? Nossas excelências excelentíssimas foram super amáveis à exaustão com essas pessoas, porque interessava ser, né? Enfim, são celebridades, ou novas celebridades, ou subcelebridades, como eu também costumo dizer, que aparecem para a mídia como grandes especialistas em Covid, com o aval dos CPI-idiotas. Né? CPI-idiotas são os três patetas lá que estão tomando conta do circo. Realmente, isso não pode continuar. Isso tem que ter um paradigma, não é possível.
Não dá mesmo, não pode continuar mesmo, Marcelo. Vamos ver o que o Rodrigo Pacheco vai decidir. Mas eu já adianto que tem muito interesse por trás dessa prorrogação aí. E como eu disse lá no início, querem mais tempo para sangrar o governo e mais tempo de exposição na mídia, visando aí as eleições de 2022. É uma vergonha. Mas se não surgir um fato novo que desmoralize ainda mais esses inquisidores aí de Araque, essa aberração que a gente está vendo vai continuar, né? Eu repito, Rodrigo Pacheco não tem peito para barrar esse rolo compressor que quer passar por cima do presidente da República e que interessa a todos aqueles que estão querendo derrubá-lo. Quer dizer, o circo da Praça dos Três Poderes rende mais assunto. Mas por hoje a gente fica por aqui, né, Marcelo? Já falamos demais, o programa foi até longo. Não vai faltar menção a esses artistas aí em outras conversas e também nos próximos programas, né? Porque eles fazem cada uma que eles vão ficar em evidência, assim, mas eles não gostariam, né? Bom, nós vamos estar de volta na próxima sexta-feira com mais 2 doses dos fatos políticos do Brasil no próximo Dose Dupla. A gente se encontra na semana que vem. Marcelo Cardoso, um grande abraço. Abraço também. Só terminando aqui falando da coisa, como existe essa simbiose de que o Senado tem poderes sobre o STF, e o STF tem poderes sobre o Senado, vale aquela máxima de quem tem medo. E parece que está todo mundo com medo, né? Então, Marcelo, um grande abraço a você, também aos nossos acompanhantes, aqueles que, é claro, nos acompanham, e que esse segundo semestre, que acabou de começar, nos reserve boas notícias. Mas também um pouquinho daquelas não tão boas, assim, aquelas ruinzinhas, por uma questão de equilíbrio, né? Para a gente poder se divertir com a cara de quem se presta ao papel. Abraço. Até semana que vem. Tchau.